a nuestro Dios. Querido y amoroso Padre que estás en los cielos, pero también tenemos la seguridad que estás en nuestro medio en esta hora. Invocamos la presencia del Espíritu Santo en este momento que vamos a repasar lo que hemos estudiado a lo largo de la semana y que realmente, Señor, podamos tener entendimientos claros para comprender cada palabra que tú nos quieres enseñar y que sea, Padre Santo, para prepararnos para que muy pronto podamos morar contigo en el reino de los cielos. Señor Jesús, invocamos nuevamente tu presencia en esta hora. En el nombre precioso de nuestro amado Jesús. Amén. Amén. Estaba olvidando mencionarles un anuncio, y es que el día de hoy queda suspendida hasta para el sábado que viene la distribución del libro misionero, que es una actividad que se iba a realizar esta tarde. El sábado que viene será presentada nuevamente esa actividad. Muchas gracias. Una vez más nos encontramos aquí junto a ustedes y muy buenos días y feliz sábado a los que fueron llegando a medida que comenzaba este momento aquí en la iglesia. La escuela sabática es el momento ideal donde la iglesia se reúne en estudio y esta iglesia ha tenido la convicción de poder trabajar por clases y algunas de ellas incluso como grupos pequeños. Tenemos 21 clases de adultos, si contabilizamos las 8 clases de jóvenes, más los 250 niños que se reúnen en las divisiones infantiles de cuna, infantes, primarios, intermediarios, tenemos casi 3 iglesias simultáneas. Pero en esta ocasión vamos a invitar a todos los hermanos de las 21 clases para quedarnos en la nave del templo porque excepcionalmente hoy tendremos la clase en conjunto, como se hacía muy en el pasado. Y vamos a invitar al doctor y pastor Alberto Tim, quien es el responsable asociado del Patrimonio White allí en los Estados Unidos, y él está a nivel asociación general, y él es el responsable de poder ayudarnos en esta mañana y dirigir la escuela sabática. Pastor Tim, una alegría poder tenerlo con nosotros, un profesor, un amigo con quien hemos compartido no pocos momentos en el pasado, y es una alegría decirle, la Iglesia de Dios está ávida para abrir el libro de Romanos en esta mañana y estudiar juntos la Santa Palabra de Dios. Bienvenido, pastor. Un saludo, Maranata, para el querido pastor. Y está representando acá de varios lugares que están presentes en este momento. Bienvenido, pastor. Una alegría tenerlo con nosotros. Um feliz sábado para ustedes. Eu quedei preocupado com a oração que foi hecha aqui, porque dizer o seguinte, Senhor, que cada palavra seja compreensível. E eu não hablo a língua de los ángeles buenos, el castelhano. Solo intento, em minha casa se falava o português, o pomerano, que é um antigo dialecto alemão, que não se habla mais na Alemanha, e o alemão. Então, espero, eu creio que no cielo vou ter esta oportunidade de melhorar a coisa. Pero eu orei muito por el dom de línguas, não caminhou, então creio que a única opção é orar por el dom de ustedes escuchar línguas. El pastor falou que vamos abrir o livro de Romanos, por supuesto, pero tenho ganas de não quedar-me solo com Romanos. Déjame dizer uma coisa, a mim me encanta muito repassar a leção da escola sabática. E quando eu recebo uma invitação, sempre la acepto. Porque é mais fácil perguntar do que contestar. Então, as perguntas quedam por minha conta e as respostas por conta de ustedes. Antes de hablarmos de la lección misma, déjame só aclarar, e ustedes já sabem, já têm essa informação, por los 500 anos de la Reforma Protestante, e hasta hablamos um pouquinho ayer en la noche, el Departamento de Educação, de Escola Sabática da Associação General, eligiu
2 quatrimestres para estudar os livros claves da Reforma, que generaram a Reforma. O quatrimestre passado foi sobre Gálatas. E agora estamos com Romanos. E é interessante que a lección nos habla esta semana, estudiamos sobre a condição humana. E o texto, qual é o texto para empezar? Texto para memorização. Eu prefiro ler linguagem mais antigo, o texto clave que teníamos. Que diz o texto? Ok. Qual era o problema de los romanos? Vocês se acordam? Nesse caso aqui, por que Pablo tuvo que falar um pouco da condição humana? Bueno, não sei se quantos de vocês tiveram a oportunidade de ler os textos que habla no início da lección. Tu tienes algunos textos como Romanos 1, 16 e 17, 22 a 32, 2, 1 al 10 e assim por adelante. Qual era o problema? Como eles, os cristianos de origem judia, que viviam em Roma, consideravam a eles mesmos? Exacto. Además de superiores, buenos. E como consideravam os cristianos que veniam que não eram judíos? Pecadores. Então, em outras palavras, havia como se fuera adentro de la igreja em Roma, como se fuera uma elite espiritual. Não lhe parece? E como Pablo contesta esta pergunta? Ou esta questão? É muito fácil a resposta, o texto que nós outros mesmos leemos. Alguns? Todos, começando por vocês. Isto não foi muito fácil para os cristianos judios digerirem. Para eles era muito forte dizer, mira, vocês estão no mesmo nível de los gentiles. Não há uma diferença. Delante de Deus, todos são pecadores. Isto era uma realidade para entonces, não é certo? Hoje a coisa é distinta, não é do mesmo. Pero a psicologia diz que não é assim. Vocês já escutaram, não sei se alguém de vocês leu um pouco de Sigmund Freud. Pero Sigmund Freud tem uma teoria interessante, e outros mais. Dizem mais ou menos que o problema não é comigo, é sempre com alguém outro. Se eu tenho problema, sou um ladrão, o problema não é meu. É de meus padres que não me davam os regalos que me gostaria de receber, então o problema é assim. Sempre o problema é de los outros. E hoje nós outros temos uma coisa interessante. Quantos de vocês conhecem esta botella? Nádia. Dá a impressão que nada ela conhece. Aqui está barba roja, malta líquida e depois desmalta, sem álcool. Não é uma cerveja porque necessariamente é uma malta, mas é da família da cerveja. Hoje nós outros temos café descafeinado, cerveja sem álcool e pecado despecaminado também.
Ustedes já perceberam que quantas coisas que nós outros considerávamos pecado no passado não é pecado mais hoje? Por que isto? Me gostaria de ter a participação de ustedes. Nós outros não estamos em novo sermão. É uma escola aí que todos estamos estudando juntos. ¿Por que tu crees que muitas das coisas que no passado nós outros creíamos que eram pecado, hoje não são mais? Bueno, é ponto, é relativismo. Como? Justificação própria. Então, eu sempre estou bueno, sou bueno. Por favor. Pero e por que isto ocorre? Ele dijo que estamos incorporando as coisas do mundo. Então, em outras palavras, déjame ver. ¿Se pode usar o micrófono? Bueno, eu vou me quedar com o outro. Se pode dizer. Ok, perfeito. E por que isto ocorre? Mira, há um estudo sociológico de las religiones, dizem que as igrejas começam para reformar a cultura e trazer cerca de la Bíblia. Pero com o passar do tempo, a coisa vai bajando mais e mais e eu vou me afastando. Há uma distância entre a revelação e minha prática e vou me acercando cada vez mais do mundo. Todas as denominações cristianas sofrem este fenômeno e nós outros não somos uma exceção. Agora te diria, bueno, tú estabas con tu mano también. Yo creo que en algunos términos hay un problema de interpretación también y del momento cultural en el cual se dijeron algunas cosas y no se dijeron otras. Entonces, un problema es el momento cultural. Ahora, en este fenómeno tú solo tienes dos opciones, o tres opciones, perdón. O nuestros antepassados eram rígidos, demasiado rígidos, ou nós outros somos muito flojitos, hoje, ou entonces é o processo natural de desenvolvimento de las coisas. Com qual das três opções nós outros nos quedamos? Como? Não existe? Ok, sim. As três coisas juntas. Em alguns pontos nós outros podíamos ser muito rígidos. Eu me acuerdo que quando era niño e começou a televisão, se dizia que a televisão era um diabo que quedava com os chifres, se diz? Os cuernos afuera de la casa, porque naquele entonces não tinha o sistema que temos hoje. Agora, tampouco nós outros nos vestimos hoje como os judíos lo hacían na época de Jesus. Alguém nos pode aclarar algo aqui? Tu estás com o microfone? Oh. Es interesante que el pueblo de Israel pasó por el mismo proceso que pasamos nosotros. Israel se quería parecer al resto de los pueblos que los circundaban, querían rey, querían vestirse como ellos. Dios le había dado normas que tenían que ser para cumplir, sin embargo querían parecerse a los otros. Y hoy, como decía un hermano, el relativismo, nosotros queremos parecernos a los otros, pensando que los otros quizás sean mejor que nosotros. Y en lugar de la iglesia penetrar en el mundo penetra en la iglesia. Es un problema serio que la iglesia enfrenta, pero es una historia que se repite. No hay nada de nuevo debajo del sol, dice Eclesiastés.
Dá a impressão que não foi a carne nem a sangre, pero o Espírito Santo que tu tocaste em ponto, não sei, para mim, o texto bíblico mais significativo sobre isto é o que tu mencionaste de Samuel. Quando o povo vino a Samuel e disse o quê? Não. Há algo que vem antes disto. Tu estás muito boa resposta, pero o texto diz algo pouco distinto. Que diz o texto? 3 coisas. Tu estás viejo. Por lo tanto, temos que te reemplazar. Em segundo lugar, tus hijos não andam em tus caminhos. Mira, este é o processo sociológico que eu falei. Tu estás viejo, te necessitamos reemplazar, tus hijos não andam em tus caminhos, queremos ter rei. E então vem o complemento. Como todas as demais nações ou pueblos. Percebes? En el libro, como é o livro La Venida del Consolador, de Fromm, por la página 90, 100 algo ali, mais ou menos, ele diz o seguinte: mientras la iglesia evangeliza el mundo seculariza a la iglesia. Mira, há uma cita, e perdão, eu estava ubicando a cita mientras o pastor Jim Nix estava predicando, pero se vocês querem ter uma ideia do que passa com nós outros, vocês não poderiam deixar de ler o livro Testemunhos para Ministros, página 472 a 475. É uma pequena secção de livro titulado Las Trampas de Satanás. E ali há, em la página 474, mira, déjame solo falar pouquinho sobre isto. Helena de White tuvo uma das mais terríveis visões que ela tuvo e foi esta: uma reunião de Satanás com seus ángeles para desarrollar estratégias para enganar o pueblo de Deus em los postreros dias. E então um ángel venia com uma ideia, outro com outro, pero ele decidiu, Lucifer mesmo, desarrollar e tomar as coisas em sua conta. E então, entre muitas coisas, em la página 474 diz: nós temos que silenciar a este pueblo que observa o dia sábado. Estes nos causam mais dano do que todos. Pero antes de silenciá-los, nós necessitamos, e agora são palavras textuais, los inducirmos a creer que los requerimientos de Cristo são menos estrictos de que uma vez creyeron, e que, assemelhando-se ao mundo, podrão exercer mais influência sobre os mundanos. Como? Muita coisa se poderia agregar. Então, em outras palavras, por supuesto que há desenvolvimento. E quanto à roupa, o critério que nós outros seguimos como adventistas é vestir-nos como as pessoas de boa reputação se vestem em nossa cultura. Então, não necessito poner a mesma roupa do período medieval ou da época de Cristo, não. Eu posso me vestir como um argentino se veste hoje, em nossos dias, que tem uma boa reputação.
Por supuesto, se um dia vamos a um ponto em que a reputação sea quedar desnudo, então vem o princípio que é melhor obedecer a Deus do que a los hombres. Mira, ¿por que a doutrina del pecado que estamos mencionando aqui, como nos diz Romanos, que todos pecaram? Não sei se alguma vez tu pensaste, e vamos reflexionar um pouquinho sobre isto. ¿Por que a doutrina del pecado é importante? Eu considero a doutrina del pecado entre nossas doutrinas a doutrina olvidada. Se alguém vai anunciar, mira, eu vou predicar um sermão sobre pecado. Eu não creio que nadie vai querer assistir ao sermão. A igreja vai quedar vazia. Pero se eu hablo que Jesus me ama, então a coisa cambia. ¿Por quê? Porque a nós não nos gusta muito. Agora, os grandes predicadores evangelistas cristianos que o mundo conheceu, começando por, tu podes poner Martim Lutero, podes poner Spurgeon, Charles Spurgeon, Finney, hasta Billy Graham, e todos esses tinham uma característica em comum. Eles, em primeiro lugar, te poniam abaixo, ao piso. E eu me acordo de alguns sermões de Billy Graham, onde dizia o seguinte: tu eres um pecador, não mereces nem o aire que respiras, nem o água que tomas, tampouco a comida que comes. Pero se tu aceptas a Jesus, vas sair daqui como uma nova criação. Pero tu percebes que hoje a coisa cambiou? A coisa é mais ou menos, se tu estás triste porque tu melhor amigo te deixou, tu estás triste porque tus padres se divorciaram, então acepta a Jesus. Então eu acepto a Jesus não porque eu sou um pecador, pero por causa de los traumas emocionales que los pecados de los outros me dañaram emocionalmente. Agora, vamos suponer que eu acepto a Jesus porque estou traumatizado porque mis padres se separaram. E se mis padres volvem a viver juntos? Eu necessito a Jesus? Quizás não. Por supuesto, não há problema, eu não tenho nenhum problema com isto, e muitas vezes a carnada seja o problema de los traumas emocionais, pero eu não puedo quedar sem estar ciente de que eu sou um pecador. E é isso que Pablo, exatamente isso com os romanos. Ouvide-se, o evangelho sem a consciência do pecado não faz sentido. Por quê? Porque os sanos, que disse Jesus? Não necessitam? E sim, os enfermos, os pecadores. Então, esse é um ponto. Nós outros temos que considerar que somos pecadores e necessitamos da graça de Jesus. Mira, este tema é tão importante porque minha compreensão de salvação depende de minha compreensão do pecado. Se pecado para mim é solo hechos, então justiça é hacer ou não hacer. Pero se para mim pecado é uma condição, então eu não puedo com mis obras hacer algo. Então, praticamente, a salvação é a reversão da condição de pecado. Por isso que é importante. Agora, deixe-me fazer uma pergunta mais. São todos os pecados iguais? Como?
Yo tengo la impresión que el doctor Giorno tiene una palabrita para nosotros, ¿no es cierto? Oh, Yo creo que pecado es una condición, no es un acto en sí. De esa condición derivan actos. Por lo tanto, yo puedo mentir, una mentira pequeña, y puedo considerar como un pecado pequeño, o puedo hacer una acción más grave, socialmente condenable, y eso parece que es más grosero ante la vista de Dios. Pero lo cierto es que tanto la mentira pequeña como la cosa más grave derivan de la misma situación que es de separación que yo tengo con Dios, que se llama pecado. Cuando Dios viene a mi vida y a través de un relacionamiento personal con Él, a través de la oración y a través del estudio de la Biblia, el Señor crea en mí conciencia de una necesidad de salvación. Y creo que tenemos que presentar a un Jesús como un Dios amoroso que se interesa por las cuestiones emocionales y los traumas de las personas, porque eso habla de lo que el pecado ha provocado en las personas. Y creo que es el anzuelo que Jesús mismo utilizó, porque la misión de Jesús era salvar, pero también era sanar. Y muchas personas se acercaban a Jesús con la necesidad de ser sanados, pero Jesús no solamente los sanaba de esos traumas, sino que los salvaba, porque los llevaba a tener conciencia de la necesidad de una dependencia de un Dios que también los ayudase a separarse de esa situación de pecado, y a través de ese relacionamiento les daba la vida eterna. Creo que no puede haber no conciencia de pecado si hay una relación genuina y directa con Dios día a día. En la medida que yo me acerco a Jesús permanentemente, yo no puedo considerarme sin pecado, porque me comparo personalmente día a día y minuto a minuto con Él, y momento a momento siento que soy un pecador y que necesito de la salvación y de la transformación y de la creación de un nuevo corazón en mi vida. No puede existir inconsciencia de pecado si yo estoy relacionándome con Jesús cada día. Mira, tu hablaste tão bem que eu creio que tu teria que estar aqui falando para nós outros. É uma injustiça tu te quedares allá. Mira, déjame solo poner uma coisa. Déjame ver se eu consegui captar a profundidade de tu pensamento. Não, vamos falar em sério, não? Pero es una cosa interesante, por supuesto Jesús tenía preocupación por los efectos sociales del pecado. Ahora, pero por lo que tú estás diciendo, da la impresión que Jesús no distribuía simplemente analgésicos espirituales, pero ia al problema. Tú sabes que hay una cita de Elena de White al final del capítulo de Nadab y Abiú en el libro Patriarcas y Profetas, onde ela diz que muitos de nosotros intentamos desculpar el pecado y nos tornamos cúmplices de la culpa del pecador. Y Jesús traía la solución correcta para los problemas de qualquer natureza que temos, onde o pecado está involucrado, só há uma solução que é perdão, arrependimento e perdão. Então, em outras palavras, a teologia da liberação não camina porque ela intenta só ver a dimensão social do pecado e não a natureza profunda do coração. Temos uma aqui e depois allá. Okay, Néstor. Lo que explicó muy bien el hermano es teológicamente profundo y correcto. Ahora, desde el punto de vista práctico, porque vivimos en sociedad y la iglesia también es una comunidad y hay diferencias de pecados. En el Pentateuco encontramos 3 tipos de pecados por indicación de Dios: errar el blanco, el pecado no intencional, incluso había ciudades refugio para el que hirió a otro sin querer o en una reacción, y estaban los pecados a mano alzada, que incluso por indicación divina eran apedreados esos pecadores. Y en la iglesia, en el manual de iglesia, tenemos pecados, la transgresión abierta de los mandamientos de Dios que llevan a disciplina eclesiástica, pero a nadie se disciplina, por ejemplo, por envidiar.
Ahora, el pecado radica en el corazón y el único remedio es la entrega completa del corazón a Cristo, desde el punto de vista teológico. Pero desde el punto de vista eclesiástico hay diferencias. Ora, por que tu me estás borrando de la iglesia solo porque eu matei a mi vecino? E a ele que tinha envidia de mi auto, não lo haces nada. Porque vivimos en sociedad. Mira, nosotros podemos ir muy largo a la discusión. Por favor, doctor. A ver, dos cosas que entiendo en cuanto al pecado. Nosotros pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. Segundo, creo que el pecado es una aversión a Dios y una conversión a las criaturas. Y Cristo nos libra del pecado cuando yo naturalmente lo confieso y me entrego a Él. Y tengo que entender que soy pecador, como dice Pablo en Romanos 2. Soy pecador y peco porque soy pecador. ¿Ya? Entonces primero viene la salvación. Tomemos el caso de Israel. Dios los saca de Egipto, pecadores como eran. Los salva y ahora los lleva a Sinaí y les da su ley. Primero es la salvación y después la obediencia. El pecado, como dice Romanos, y lo sabemos bien, ya está en nosotros. Pecamos porque somos pecadores. Bueno, doctor Gullón, esta es una colocación muy importante. No es porque yo peco que yo soy un pecador, pero porque soy un pecador. E é isso que diz Mateus 15 e Marcos 7. Es del corazón que salen los... bueno, aquí después... sí, la pregunta que usted hace es si hay pecados grandes y pecados pequeños. Sí los hay, pero un ejemplo interesante es el mar. Tú agarras un vaso de agua del mar, ¿sí? Y tú preguntas, ¿cuál es más salada? ¿Esta o todo el océano? ¿Cuál agua es más salada? Es igual. Entonces el pecado es igual por la esencia, la rebelión contra Dios. Pero claro que hay tamaños de pecado, un vasito o un océano, pero la esencia es la misma. Vamos a las últimas dos que tenemos que ir al cierre, no podemos ir muy largo. Ok, el micrófono para el doctor Giorno. Bueno, por supuesto que estoy de acuerdo en que no todos los pecados son iguales. Pienso, no es lo mismo Hitler matando a 6 millones de judíos que un chico que le roba un caramelo a un compañerito, ¿no? Hay diferencia en las consecuencias y eso se ve también en los castigos que Dios impone al pecador. Creo que la principal consecuencia del pecado es ser pecador, en primer lugar. Y lo otro, siguiendo la línea de pensamiento del doctor Alberro con respecto al tema de pecado en el Antiguo Testamento, yo encuentro que en el Nuevo encontramos que pecado es transgresión de la ley. También se nos dice que pecado es dejar de hacer lo bueno y no hacerlo. O sea, hacer lo malo en el primer caso, dejar de hacer lo bueno en el segundo. Y por último dice que todo lo que no proviene de fe es pecado, que tiene que ver con las actitudes. Me parece que son niveles de profundidad con respecto al concepto de pecado que encontramos en el Nuevo Testamento. Es interesante. Bueno, la última allá y después vamos empezando al cierre. Como dijo el hermano, Dios dice que el pecado es la transgresión de la ley y es una elección consciente que hace el ser humano a desobedecer a Dios. Oh, una más allá. Pastor, yo soy una enamorada de la ingeniería genética. Y usted sabe que adentro de la célula está mi ADN. Ahora se ha estudiado el ADN y se ha descubierto que quien tiene la característica 13 de la ADN adulterada es un mentiroso. Entonces, ¿cómo me gustaría que antes que venga Jesucristo pudiéramos nosotros ver en una pantalla mi ADN adulterado? Y entonces yo podría ver, ¿no es cierto?, lo que Pablo hace 2000 años me dijo: sos una pecadora. Y ahí podría ver yo, no porque me lo dice Pablo, sino porque me lo dice mi análisis de ADN. Soy yo una persona con ADN adulterado.
Y sabe una cosa, pastor, a ese ADN no me lo puede cambiar nadie, nadie, únicamente Dios. No sé qué hace, pero me saca esa porción que yo hoy no la puedo ver, que ninguno la ha visto, pastor, pero Él la ve y Él me la saca. ¿Cómo? No sé. Gloria a Dios que tengo ese Dios que sabe sacarme esa que yo le llamo con mucho respeto una porquería en mi ADN. Bueno, nosotros tenemos que ir caminando más al cierre de nuestra lección. Mira, clave para comprendermos el dilema del pecado en la Biblia es una cosa. Hay una otra pregunta, pero no tenemos tiempo más para ella, y yo voy por mi reloj. Entonces, a las 10:25 tenemos que llegar al fin. La caída del ser humano es completa, es total o parcial? Sabes que muchos dicen que es parcial. Pablo, en Efesios capítulo 1, verso 1 y 5, dice que nosotros somos muertos em delitos e pecados. Então, a caída foi completa. Agora, se a caída foi completa e não parcial, como puedo eu escuchar o chamado a la salvação? É impossível. Esta é uma larga discussão teológica ao largo de los siglos, praticamente. O ser humano é totalmente caído ou parcialmente. Se é totalmente, não pode escuchar. Então, só a predestinação ou a graça irresistível. Em la Bíblia, Ellen G. White nos diz que é totalmente caído, em todas suas dimensões. Pero em Gênesis 3:15, segundo o livro Educação, Deus puse em nossa natureza humana uma repulsa. ¿Se diz repulsa? Repulsión al pecado, que permite escuchar a voz do Espírito Santo e aceptar a salvação. Esta inimizade que habla Gênesis 3:15 é chamada de el proto-evangelho, ou seja, esta dimensão que nos permite não é algo nuestro, é de la gracia de Deus. Agora, clave em toda discussão é fazer a diferença entre pecado e pecados. Pecado, essência, e a manifestação desta essência em hechos pecaminosos. A essência é uma sola, alienação ou separação de Deus. Pero manifestação dessa essência em hechos ou atos pecaminosos é distinto. Não há uma diferença entre quando me viene malo pensamento e eu digo, Senhor, ajuda-me a obter uma vitória sobre este pecado, do que planear a morte de Urias como David, isso, e toda a vergonha que isso generou? Por supuesto que há. Há uma graduação hasta que transforma a tentação em pecado. Atenção, consideração, decisão, planeamento, muitas vezes, hecho, e depois, o hábito. E se o hábito não é superado, vem o pecado contra o Espírito Santo, onde há cambio de valores. O correto se torna equivocado e o equivocado correto. Esse é o estágio pior que o ser humano pode chegar. Onde a verdade queda como erro e erro como verdade. Agora, o mais importante de tudo isto é estar ciente de que como diz o texto, onde abundou o pecado, sobreabundou. Este é o ênfase do Evangelho não está no pecado. Necessito uma consciência do pecado, pero há que reconhecer que a solução da graça de Deus é muito mais poderosa do que poderoso é o DNA do pecado, como a irmã falou ali.
Y que Dios les bendiga, que esta lección sea, podamos nos concientizar de nuestra indignidad y estar seguro de esta gracia maravillosa que puede solucionar todos nuestros pecados. Dios los bendiga. Amén. Hoy, como tercer sábado de octubre, tenemos nuestra ofrenda de gratitud y una familia nos va a deleitar con un canto. Así que lo invitamos a Luqui, a su papá y a su mamá a escuchar a ellos. Después del canto vamos a tener las canastitas acá adelante para poder depositar nuestras ofrendas. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. Hoy vamos a cantar Cantaré de Jesucristo. Cantaré la eterna gloria de Jesús el Salvador. Me libró de mis pecados, de mis luchas y dolor. Cantaré de Jesucristo, del poder y la bondad en su cruz y en su gracia. Hallo mi seguridad. Cantaré lo que el Calvario significa para mí. Jesucristo libertóme con su sangre carmesí. Cantaré de Jesucristo, del poder y la bondad en su cruz y en su gracia. Hallo mi seguridad. Cantaré de Jesucristo, del poder y la bondad en su cruz y en su gracia. Hallo mi seguridad.
Bueno, vamos a orar. Querido Jesús, gracias porque juntamos todas las ofrendas. En el nombre de Jesús, por misericordia para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Ahora se les agarra. Agradecemos a la clase número 18 por habernos acompañado en esta mañana en el desarrollo de esta escuela sabática y agradecemos la tarea del Ministerio del Niño también, que cada sábado están desarrollando allí en las aulas. Vamos a despedirnos cantando el último himno, Confío en Jesucristo, el himno número 285, y posteriormente la hermana Lilia Kremer nos va a despedir en oración. Ponemos de pie. Te damos infinitas gracias porque en este día podemos venir a tu casa para reunirnos, para alabarte, para glorificarte, para escuchar algo más de tu palabra. También queremos rogarte, amado Padre, que las lecciones que en este trimestre estamos estudiando sean para edificación de nuestro carácter, para preparación para nuestra vida, para el reino de los cielos. Tenemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento que nos ayudan a ver nuestras debilidades, nuestros pecados y nuestras faltas que nos hace, qué es lo que nos hace falta para poder acercarnos cada día más a ti. Perdona nuestras faltas, nuestras equivocaciones, acompáñanos el resto de este día. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén.